Aonde quer que você se encontre, em todas as nações, povos e línguas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a cada um de vocês, em nome do Filho de Deus. Perguntas e respostas. Lúcia Helena. Apóstolo, quem morrer sem o selo do Espírito Santo será salvo? Não. Agora, o Espírito Santo é o passaporte para te levar para o céu. Por isso ele chama-se selo. Quando o homem recebe o Espírito Santo, o recebe no seu espírito e não na sua alma. Já expliquei isso. O homem é espírito, alma e corpo. O Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, repousa no nosso espírito. Mas a nossa alma ainda tem um vazio, com comportamentos carnais. E o homem é na alma. Por isso há necessidade de buscar a Deus. Ouviste? Porque aqueles que aceitaram Jesus de todo o coração e ficaram acomodados, eles pensam que vão para o céu. Depois o Espírito vai os abandonar. Porque eles precisam desenvolver o cristianismo, a santidade, a pureza. Por isso Paulo falou até que todos cheguemos. Quer dizer que é um percurso para se chegar. Há uma caminhada, quero da fé, do conhecimento, da pureza e da estatura. Sim, ao crescer na largura com Cristo, o comprimento com Cristo, as alturas com Cristo e as profundidades. Isso é outra coisa, mas há crescimento. O cristianismo é maturidade. Não é um carro parado, é uma locomotiva em movimento. Por isso o cristão não pode permanecer como aceitou Jesus daqui a 10 anos e continuou mesmo. Paulo veio e disse, vocês no lugar que deveriam ser mestres, até hoje vocês continuam a ser neófitos meninos, vocês já deveriam estar a ensinar os outros. Não desenvolveram. Ok, isso é outra coisa. Então, o Espírito Santo, quando ele entrar no teu espírito, ele quer entrar na tua alma. E a tua alma é o lugar das tuas emoções, é a mortificação, é lá onde você deve morrer. Sim, porque é a alma, é o homem. E quando o homem, aleluia, ter o Espírito na sua alma, significa crucificou a sua vontade, a sua vida, para viver o grande amor do homem da cruz, para estar cheio do Espírito Santo. Então, o que o Senhor faz? O Senhor sela os nossos corpos. Por que os corpos são selados? Enquanto o sangue e a carne habitarem no teu corpo, o Espírito Santo não poderá habitar no teu corpo. Porque a Bíblia diz que, aleluia, a carne e o sangue não podem alcançar a eternidade. Por isso são selados. No dia da ressurreição, ou então da transformação para o arrebatamento, aí o sangue material e a carne material são transformados em espiritual, e assim o Espírito Santo poderá habitar no teu corpo. Por isso eles são selados. E Paulo disse que ele sela os nossos corpos para a possessão de Deus na eternidade. Não agora, na eternidade. Quer dizer, Deus ocupa. Por isso o crente que morreu, aleluia, o seu corpo ficará protegido. O selo estará aí. Nenhum bruxo pode comer aquele corpo. Ninguém pode vituperar aquele corpo. Glória a Deus. E ele vai ressuscitar para se tornar a morada de Deus em espírito. Edvaldo Orlando. Apóstolo, comenta, por favor, como será quando o último avivamento acontecer? Olha, e assim, todos os avivamentos, eles vieram para congregar os filhos de Deus. Digo filhos de Deus pela presciência de Deus, pela predestinação. Quando estou a falar predestinação, não tem uns, não. Todos foram predestinados para a salvação. Estou a falar todos da semente de Adão. E sempre da semente da serpente. Já vos falei que existem falsos homens habitando na terra. Por isso não tem almas. São vários demônios. Esses aqui nunca vão se salvar. Agora veja. Os humanos há uma condição. É Jesus. Tem que olhar para Jesus. E por isso o avivamento vem para tirar as escamas, para trazer luz, para libertar os cativos, para lhes mostrar o caminho, mas ainda assim não pense que o avivamento salva todos. Claro, a proporção do avivamento é a proporção da colheita, porque o avivamento, se vocês não sabiam, é a colheita, é aquilo que Jesus falou. Não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vocês vão ter a colheita? Levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a colheita, pronto para a colheita. E ele disse, eu vos envio aí colher onde vocês não trabalharam. Outros trabalharem e vocês entrarão no seu serviço. E ele disse que aquele que vai colher vai juntar frutos para a eternidade, para os celeiros eternos.
Sim, vai se alegrar com isso, ok, isso é outra coisa. Então, avivamento é os céus abertos, é o mover do Espírito na terra, é a palavra viva sendo pregada debaixo da unção e do poder do Espírito, é a palavra que é vida e Espírito sendo pregada com poder, com sinais e maravilhas, e assim o povo que estava em trevas vai ver luz, e os escravos vão ser libertos, sim, e virão para Cristo, e assim receberão o Espírito Santo, seus corpos selados, para marcharem para Jerusalém, ou então para a Palestina espiritual. Sim, qual para a Palestina espiritual? O céu. Se você morrer com o Espírito Santo marchando para o céu, você já entrou no céu. Mas se você chegar até o dia do arrebatamento, nessa caminhada, você será arrebatado. E os que morrerem na caminhada para o céu, morreram na esperança da ressurreição dos mortos. E assim eles vão ouvir a voz do Filho de Deus. Oh, a trombeta vai tocar. E eles vão acordar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas, aleluia. Digno Cordeiro. Amém. Dinei Oliveira, apóstolo, como devemos responder às pessoas que nos afrontam por ouvir o Senhor? Não entendi. Como devemos responder às pessoas que nos afrontam por ouvir o Senhor, apóstolo? É assim. Preste atenção. Paulo diz assim: ao homem herege, depois de uma, duas demonstrações, deve evitá-lo, porque ele já está condenado. O que significa que, quando você vai falar da mensagem da verdade que você está a ouvir a alguém, e ele te resistir, a segunda vez te resistir, então o Espírito Santo vai falar: evita esse homem. Não vai lá discutindo. Eu estou vendo as pessoas a discutirem a Bíblia. Você não vai convencer ninguém. A tua missão é você lançar a semente no coração de alguém. E o Espírito Santo, por sua vez, tem a obra de convencer os pecadores. Não precisa ficar debatendo aí, minha igreja, o meu apóstolo, nós somos verdadeiros. Não! Fique em silêncio, eles não vão te acreditar. Não vão. Muitos já estão condenados. E uns não é hoje e amanhã. Eu mesmo que estou a pregar aqui, se me viesse me pregar nos anos 90, eu ia dizer a você, ia te dizer: ei, calma aí, eu sou intelectual, porque eu me vangloriava na intelectualidade. No meu tempo, quem tinha um ensino médio em Angola era como hoje, não é licenciado, é mestrado. Só tinha duas universidades para ter em Luanda e no Lubango. Não sei se outras províncias tinham. E as pessoas, toda a nação, fazia tudo para ter uma bolsa ou para ir para o estrangeiro. No estrangeiro não conta, porque só iam lá os homens, os filhos dos membros do Comitê Central. Ou então vai na Cuba para ir lá roçar a cana de açúcar, os pobres. Mesmo até para Cuba não era fácil. Agora veja. E eu me vangloriava com a filosofia marxista-leninista. Você poderia me falar: Jesus te ama, eu ia dizer: Jesus é um mito. E você via o inferno não existe, porque eu tinha os meus pontos fortes, que eu achava que eram fortes para me defender, porque o tempo não tinha chegado. E por que alguém poderia vir discutir comigo até lutar, porque eu não estou a aceitar a doutrina dele ou Deus dele? Não precisa. Agora hoje eu estou a pregar. Fala, não devemos nos calar. Mas aos hereges, quem são os hereges? Os que têm doutrina de demônios. Não aquele que quer que você lhe fale ainda, não. Herege. Não o ímpio ateu. Não. Herege aquele que tem como os testemunhos de Jeová são hereges. Você vai discutir Bíblia com testemunho de Jeová, com adventista, com maçom. Por quê? Fala e vai embora. Faz o quê? Olha agora o conselho. Vai, ora por essa pessoa. E se ele está te afrontar por causa dessa verdade que você creu, eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Os lobos não se defendem. Os lobos não discutem. Os lobos, aliás, as ovelhas não se defendem, não discutem, não lutam. Eles sofrem calados. Deixem-te atirar em pedra e a glória virá. Sim, é preciso ser humilhados por causa da verdade. É preciso ser perseguidos por causa da verdade. É preciso sermos mal falados por causa da verdade. Há recompensa. Mas se alguém está me falando mal porque eu me tornei fanático e não conheço esse Deus na doutrina de demônios, qual é a recompensa que eu vou ter? É só escândalo. Vou escandalizar as pessoas e depois eu mesmo vou negar isso que eu estou a assumir hoje e vou dizer que me enganaram, como as pessoas que defenderam a Iurde e hoje estão a ver que afinal defendiam o povo diabo. Você não precisa defender.
Defesa do Evangelho não é discutir Bíblia, não é defender homens. Nem mesmo Jesus você deve lhe defender. Ele não precisa de alguém que lhe defenda. A nossa missão é testemunhar Cristo. Quem não quer, amém. E você deve ir e não ficar aí na roda dos escarnecedores para defender a verdade. Depois pode sair lutas. Não, não faça isso. Vai orar por ele. Tenha compaixão de Deus. Olha para ele como um perdido que vai para o inferno. Chore, diz Senhor. Ele não sabe o quanto o inferno está a lhe esperar. E quem sabe, se com palavras você não lhe ganhou e a tua intercessão, Deus vai lhe convencer. Por isso a Bíblia diz que as mulheres não devem enganar os seus maridos com palavras, é com porte. Não é ficar aí, meu marido... Não! Porte que caráter, mostra o testemunho de Cristo, o bom perfume de Cristo na tua casa. E ele vai dizer, minha mulher desde que começou a ir para essa igreja, minha mulher desde que começou a ler a Bíblia, minha mulher desde que começou a falar de Jesus, agora tem um testemunho excelente, agora não grita mais, agora glória. E ele também vai desejar esse Deus que você. Isso é o porte, mas... Valdir Sombreio, apóstolo, a bandeira da União Europeia tem 12 estrelas. Pode explicar isso? 12 estrelas. Não, muitas das bandeiras, quando eles fazem essas estrelas, elas estão a falar no sentido físico. Eu não sei, porventura, quando se fundou a União Europeia, não eram 12 nações? Possivelmente. Possivelmente. Agora, o número 12 é incrível. É incrível. O número 12 representa o quê? Representa glória a Jesus, ou então as dimensões espirituais. Quero nas estrelas, quero na lua, quero no sol. O dia tem 12 horas e a noite também. Agora, mas eu tenho a certeza, esse 12 vai inquirir, investiga. Você vai ver que na sua fundação tinha 12 nações. Possivelmente cada estrela representa uma nação. Ok, mas que é espiritual, também é espiritual. Glória a Jesus. A cor amarela representa desespero. Sim, talvez não é desespero para eles próprios, para o povo. Estavam a dizer que vamos inventar uma doutrina, ou então uma política, uma filosofia para trazer desespero na terra. Assim como na minha terra, está a ver a bandeira de Angola? É isso aí. Mas... Michele Cristina, apóstolo, quando Jesus voltar para reinar os 1000 anos, Jesus vai aparecer fisicamente? Ou então os sacerdotes terão acesso indo ao céu? Mas estou a me referir quando ele estiver nas nuvens ou quando estiver na terra? Quando voltar para reinar os 1000 anos na terra. Os 1000 anos. Primeiro, se no céu vão lhe ver a vir, agora na terra, como é que não será visto? Esse Jesus que vocês estão a ver a subir, será visto a descer. E no livro do Apocalipse diz, todo olho o verá, até os que estiverem no inferno. Se os que estiverem no inferno vão lhe ver da terra, até os mesmos que lhe traspassaram, como Caifás, Herodes e todos os outros sumos sacerdotes do conselho aí, o conselho. Então, Jesus será visto no seu templo, como está escrito. Por isso, Jerusalém será chamado, o Senhor está ali. Quer dizer que todas as nações que habitarem na terra saberão que o Senhor habita no seu templo, em Jerusalém, literalmente. E os que não forem havidos dignos de serem transformados e que viverem ainda na carne, naquele período os olhos da alma estarão abertos. Até na grande tribulação os olhos da alma se abrirão. Não sabia disso? Nos olhos, na grande tribulação, por causa de muita dor, os homens poderão contemplar o mundo espiritual. Agora imagine no reino literário de Cristo. Então Jesus Cristo terá um corpo, mas não um corpo físico, espiritual, o mesmo corpo que ele ressuscitou com ele. Assim também, como disse Paulo, nós também seremos como ele é, os ressurreitos e os arrebatados. E esse corpo pode ser visto fisicamente, como os discípulos viram. Glória a Jesus, comeu com eles, então Jesus será visto no seu templo. Jerusalém, o Senhor está ali. Mas... Ângel José, apóstolo, explica-nos, por favor, Salmo 19. Um dia faz declaração do outro dia e uma noite mostra sabedoria de outra noite. Está a dizer que quando temos um dia, esse dia vai indo para a noite, né? Então, o dia vai declarar um outro dia, em outras palavras, está a vir um outro dia aí. É o ciclo do tempo.
Só na eternidade é que não existe isso. Debaixo do céu, no tempo, um dia chama outro dia. Assim como uma noite mostra a sabedoria outra noite. Quer dizer, vem dia, passa dia, vem dia. E assim também. É isso que Davi queria dizer. Que o dia de hoje chamou o dia da manhã. Vai vir, naturalmente. Ninguém precisa forçar, nem ciência, nem nada. E a noite também fez o mesmo, porque 12 horas terminaram, vem noite. 12 horas de noite terminaram, vem dia. É isso que Davi queria dizer. Já que são domingos, apóstolo, pode desmistificar Apocalipse 9, 1 a 6, fala da quinta trombeta. A quinta trombeta. Sim, às vezes eu quero 2 versículos. E foi-lhes prometido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ok. Isso vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação, o poço do abismo será aberto. E do abismo sairão demônios, anjos caídos, que não são demônios nenhum. Sairão do abismo para virem atormentar os que habitam na terra. E é um tormento terrível. O tormento, segundo Deus, está a mostrar semelhante como quando alguém lhe pica no escorpião. Quem já foi picado por escorpião sabe, como eu. É incrível. É terrível. Não agora que estou já com o Espírito Santo, no monte o escorpião me picou, só fiz assim, não senti nada. Mas criou uma marca incrível, porque se cumpriu também a palavra de Deus. Mas quando eu era ímpio, já fui picado, passei uma noite gritando. Então, a Bíblia está dizendo que eles vão sair do... E naqueles dias, viu? Um atrevido está sempre... E naqueles dias, diz a Bíblia, que os homens buscarão a morte, quererão morrer, mas a morte vai ser retirada da terra durante 5 meses. Não é em toda a grande tribulação. Não, a grande tribulação é de 3 anos e meio. Mas esse período de 5 meses é de uma praga, do tormento sobre todos aqueles que não têm a palavra, o Senhor, o selo de Deus. Serão atormentados, vão desejar morrer, mas o próprio Deus vai retirar a morte. Só 5 meses será como uma eternidade. Viu? O diabo está muito furioso hoje. Já fomos avisar outro aí, mas é mentira. É uma fúria muito grande porque tocamos no ninho dos marimbondos do inferno. Não são os marimbondos aqui da terra, não. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mais pergunta aí. Vamos já responder? Qual desse? Já. João Carlos, apóstolo, qual é o significado da visão de Pedro quando viu o manto cheio de animais de todas as espécies? É assim, Pedro estava a receber uma missão, ou iria receber uma missão. Qual missão? A missão de ir pregar o evangelho aos gentios. Sabe, quando a igreja começou, os apóstolos carregavam ainda aquele caráter que só os judeus tinham direito no reino dos céus. Continuavam a conservar isso. Agora Jesus queria levar Pedro para fazer o contrário. O quê? E pregar aos gentios. E Jesus sabia que Pedro não seria fácil de convencer, por causa do seu extremismo religioso. Por isso o Senhor lhe mostra uma visão. E na visão, ele viu um lençol atado sobre 4 cantos e tinha todo tipo de animais. Ouviu? Limpos e imundos, segundo a lei. Limpos e imundos, segundo a lei, não segundo a graça e a verdade. Para você não dizer, então, afinal de contas, existe... Não, existiram. Por isso Deus trouxe aquele erro de Pedro na prática para lhe instruir.
E a avó lhe falou, Pedro, mata e come. E ele estava no terraço orando, possivelmente tinha terminado o jejum, porque a Bíblia diz que se teve fome, foi orar. Geralmente as pessoas quando vão terminar o jejum vão orar. Bom, não vamos falar disso aí. Aí depois ele falou, na visão, falando com Deus, ele viu, disse, Senhor, eu não posso comer isso tudo que está aqui. Aqui tem animais imundos. Desde que eu nasci nunca comi coisa imunda. A mesma coisa que Ezequiel falou quando lhe mandaram comer fezes de homem. Eu nunca comi coisa imunda. Mas a voz repetiu, levanta-te, mata e come. E o Senhor disse, nunca chames comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo, os gentios que não tinham direito, têm direitos se eles crerem em Jesus. Os gentios que não tinham direito nem para serem testemunhados, nem para serem evangelizados, agora têm direitos. Por isso o Senhor lhe mostrou aquela visão. E veja que depois disso, o Senhor lhe falou, olha, está a vir 3 homens te buscar. Não, diga não. Vá com eles. Eu que os mandei. E quando ele desceu, encontrou os 3 na porta. Eu creio que os homens até ficaram assustados. O homem está lhe falando, estou aqui. Você está me procurar. Eu creio que disseram, como é que esse homem sabe que nós viemos lhe procurar? Se não falamos a ninguém, não telefonamos, se for hoje. Mas Deus já tinha lhe revelado. E assim foram e entrou na casa do Cornélio. E o Cornélio era quem? Romano, gentio. Vê que no congresso, então na reunião solene entre os elos e a igreja, os irmãos, os outros acusaram Pedro. Lhe disseram, quando ele foi anunciar que foi batizar Cornélio a sua casa, lhe falaram, entraste na casa de um homem imundo, do incircunciso, cometeste pecado. Ele falou, como poderia eu rejeitar a ordenança do Senhor? E ele fez a exposição, como Cornélio vira um anjo, como o anjo lhe falou para chamar Pedro, e como ele teve a visão, e viu na visão, e como o Senhor lhe mandou, e como ele falou do Calvário, então da cruz, da morte de Jesus, e como foram visitados com o Espírito Santo. E ele disse, porventura eu poderia rejeitar batizar com água alguém que recebeu o Espírito Santo como nós no princípio? Se o povo de Deus já o batizou com o Espírito Santo, você vai dizer que não vou te batizar com água? Quem é você? E os radicais entenderam. Amém? Mas... Olga Esmeralda, apóstolo, eu quero saber sobre os dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Sabe mesmo isso? Já sabes mesmo, Olga. Existem dons. Dons significa capacidades. A capacitação do Senhor no homem. Não são ofícios. São como se fossem instrumentos. Assim mais ou menos o médico. Ele tem o dom de médico. Tem o ministério de médico e tem o dom de médico. Estou a falar um exemplo só. Aquelas capacidades, o profissionalismo de conhecer a cloroquina, a bactéria, o vírus, e papapá, esse não é a profissão dele, essa é a capacidade que ele tem, mas o próprio trabalho de médico é a profissão. Então, por isso existe ministério, existem dons. Aleluia. Sabe o que é ministério? Dons. São as capacidades que o Espírito Santo, não o homem, o Espírito do Senhor dá no homem que tem o Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, para desempenhar o ofício, o trabalho no reino dele. Qual trabalho? Existem vários dons, assim como o dom de profetizar. O que é isso profetizar? Predizer, falar as coisas antes que eles aconteçam. Falar as coisas do futuro. Isso chama-se profecia. Sim, glória a Jesus. Dom de cura. É isso que você está vendo aqui. Vai tomar banho. Porque no deserto o Senhor me apareceu e Ele me falou, eu te entrego as folhas da árvore da vida para curar o povo. Dá de comer ao povo, o povo ficará curado. Eu falei, eu quero a plenitude dela. Ele falou, terás que buscar a plenitude. Em outras palavras, se contente com o dom de cura. Plenitude, você precisa alcançar, aleluia, o completo. Glória a Deus. E assim recebi o dom de cura. E eu falo e as pessoas são curadas. Mas há muito mais que isso. E estou a buscar isso. Agora, veja, tem o dom de línguas, para falar em línguas estranhas.
tem o dom de discernimento dos espíritos, para você entender qual é o espírito que está em ação, para não ser enganado. Ouviu? Nesse discernimento também você pode entender o sonho, interpretar o sonho, interpretação de línguas, incrível, maravilhas, palavras do conhecimento, sabedoria, tudo isso são dons do Espírito. Glória a Deus. Michele e Cristina. Apóstolo, todos os filhos de Jacó foram salvos? Sim. Os 12 mais uma foram salvos. Foram, é só ver o fim deles. Esquece o princípio. Porque o mais importante não é o princípio do homem, é o fim do homem. Porque se o princípio condenasse o homem, depois de se converter, depois de andar na justiça, Pedro, Paulo e Pedro, todos eles, nós mesmos estaríamos no mundo ou então no inferno. Mas controla que depois aquela inimizade, aquela confusão toda, a violência que eles usaram, aquilo terminou. Aliás, glória a Deus, se encontraram com Deus. O seu pai os instruiu e lhes deixou, glória a Jesus, as recompensas, ou então, como é que se diz? A herança espiritual. E cada um recebeu uma herança. Oh, Judá, tu terás uma parte maior que os teus irmãos. Ei, assim como se amarra a jumenta com uma cepa, assim serás amarrado e você vai tingir a tua roupa, oh, Judá. Oh, filho da Judá. O leão. Estava a falar de Jesus Cristo que nasceria aí, de Judá iria reinar sobre os seus irmãos, seria odiado, e não faltaria o legislador, e você vê que o reino estava na mão da tribo de Judá. É incrível. Então os 12 foram salvos, sim. Mas Jesus segue. Apóstolo, podemos ter possessão maligna através de usar a roupa do fardo? não. É assim. Possessão maligna para pessoas. O que é possessão maligna? É demônios habitando no homem. O demônio só poderá habitar no homem, primeiro, se o homem não está selado com o Espírito Santo. Achas que o demônio vai ver? Eu vejo pessoas endemoniadas e dizem que tem o Espírito Santo. Que isso? Não faça isso! Uma jovem que eu orei para ele manifestou demônio no monte, confusão, mas na igreja dele profetiza. E já profetizava. Para não dizer que não, mas você lhe libertou. Eles nem se conseguem se libertar porque são orgulhosos, não aceitam que eles não estão bem com Deus. Manifestou um Deus, já falei outro dia, um demônio terrível. Mas na igreja era profetiza. Como é que ele vai se libertar assim? Se ele legalizou o demônio. Então, a possessão maligna é resultado da falta de Deus. Número 2, de abertura de portas. Apesar de a pessoa ser ímpio, não pense que ele vai recebendo possessão de qualquer maneira. Tem que dar legalidade. E legalidade que é o pecado, consultar os bruxos, adultério, fornicação, e outros pecados. Abre a porta para os demônios vir habitar. Principalmente quando alguém vai consultar o feiticeiro, fica possesso. Mas agora, colocar roupa de fardo, que isso traz possessão? Não traz nada. Agora, para os cristãos, têm que ter o hábito de consagrar tudo. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros. E pela palavra de Deus, aleluia, e pela oração, tudo seria consagrado. Então, é consagrar as coisas, que não duvido que as coisas tenham possessão maligna. Tudo que você está vendo é fabricado por Satanás. Calma aí. Quem é o dono da fábrica da roupa? Você está só falando de fardo. É esse mesmo original. Você pensa que tem um dono que não tem pacto com o diabo? Não tem. Não tem. Todos têm pacto com o diabo. Não estou a falar aquele alfaiate aí que está a fazer as suas coisinhas e põe aí na montra. Estou a falar as grandes multinacionais. Eles têm aliança para venderem mais. E eles consagram essas coisas. Os demônios ajudam eles não somente na fabricação, na distribuição, para trazer as pessoas para eles. Então são coisas consagradas aos demônios. Mas nós temos que ser sábios, equilibrados, para você não dizer, não, vou vestir saco, porque isso é do demônio. Então você vai fugir aonde? O mundo todo que você está já no maligno. Até as águas. Está vendo? Essas águas foram criadas por Deus, mas foram consagradas a Satanás. Os macumbeiros feiticeiros, eles consagram as águas. Vê, por exemplo, eu vos falei outra vez. Sei que é da Lunda, não diz, você me fala muito da Lunda. Um exemplo só. Veja, a Lunda, você que é estrangeiro, é um povo aqui na minha terra. Toda mulher que beber a água da Lunda se torna adúltera, se não tiver Deus.
Vão fazer tudo demônio para adulterar. Só beber a água da lunda. Ouviu? A território, você pisa naquele território, naquela terra, foi consagrada aos demônios, acabou. Estradas consagradas. Está vendo quando eles fundam, fabricam uma estrada assim nacional ou terciária? À noite vão lá, derramam sangue para consagrar aquela estrada. Com qual finalidade? Espírito de acidente. Para matarem. Fábricas. Por isso você vê aquela consagração que você vê é falsa. Aqueles chamam o padre ou soba para matar um cabrito. Aquilo não, é à noite. Grandes sacrifícios humanos para consagrar a empresa, a fábrica. E agora? Porque a empresa foi dedicada a Satanás, você não deve ter trabalhado? Deve. Ouviste? Então isso é o equilíbrio cristão. E a sabedoria também. Zelo. Mestre, há quem pergunta para mim, Evangelista Daniel, me faz só lá uma pergunta, meu irmão, para a live de sexta-feira. E a pergunta é esta: qualquer cristão pode ser pai na fé ou espiritual? Ou isso está reservado só para pastores e líderes? Essa coisa aí, se você é angolano, eu creio que são os angolanos, os africanos que gostam muito disso aqui. Pai, 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 pai. Sabe o que é um pai? Pai espiritual. Isso aqui é uma aberração muito grande. Meu pai, meu pai, meu pai. Eu não duvido que existem pais. Existem. O mesmo Paulo, ele fala isso. Mais de milhares vocês podereis ter, mas muitos pais não os tereis. Ele disse mais, e eu, em Cristo Jesus, como pai, eu vos gerei com a palavra da verdade. Paulo chamou os seus filhos, Timóteo, Tito e outros, filhos gerados na fé. Ok. Nem todo pastor, nem qualquer um pode ser pai, viu? Há uns que são tutores. Aios. O pai é aquele que gera. E vem outros para virem regar, que são os tutores, para vir cuidar. Paulo, como pai, gerou os filhos. E vieram muitos como tutores, e um deles como... Aquele homem aí que muitos Apolos, ok, o termo está certo. E ele, o povo disse, eu semeei, e Apolo regou, e Deus deu crescimento. Então, pai é aquele que gera, é aquele que semeia. Não qualquer um vai aparecer aí como pai. O facto de você ser evangelizado por alguém não significa que ele é teu pai. Mas o teu pai é aquele que te gerou com a palavra da verdade. A palavra espírito. Muitos desses nem foram gerados ainda. Estão a dizer pai, pai, pai. Sim, serpentes, claro. Assim como os judeus também geravam filhos piores que o inferno. Ok. Os filhos gerados no espírito. Através da palavra da verdade. E esses são os pais que geram esses filhos. Não os que estão na igreja. Você não está a ouvir aí a cúpula de Tibijosso, como chamam Tibijosso, os seus que é pai, outros porque o pai, o neto, o avô, não sei o quê, você vai encontrar nas igrejas dele, Tibijosso, avô, não sei o quê, pai, aquele filho, porque neto do Tibijosso, tudo mentira. Sim, claro, tem esse ponto, há verdade nisso. A verdade porque são seus pais que lhe geraram para as trevas, são escorpiões, pois serpente gera serpente. Escorpião gera escorpião. Agora, nem todos é que geraram. Como é que todos vão ser pais se só um é que gera? Porventura uma mulher pode apresentar 2 filhos, 2 pais para um filho só? É impossível. Pode fazê-lo, mas só um que lhe gerou. É só um. Ainda bem que a ciência veio ajudar, através do DNA vai se descobrir, Daniel, que alguém gerou aquele filho. Por mais que alguém assuma ele resista, ele cria, mas tem o pai que lhe gerou. Agora o outro é um tutor que vai lhe criar. É um padrasto. Então não é porque todos podem ser pais, somente os pastores, não sei quem. Quem gera é pai. Muitos pais não tereis. Vocês podem ter 1000 aios, mas muitos pais não. Só um. E eu, dizia Paulo,
vos gerei pela palavra da verdade em Cristo Jesus. Não foi Apolo que os gerou. Apolo entrou e encontrou filhos gerados e ele veio lhes ensinar a verdade, como um aio, como um tutor, como um curador. Ouviu, ou você que fez essa pergunta a Daniel? Esquecem isso de pais. Busque a Deus. Olha para o Pai Celestial. O Pai Celestial, o vosso Pai Celestial, sim, para vocês poderem nascer de novo. Agora, tem homens que foram levantados por Deus e que esses que vão, glória a Deus, trazer essa mensagem ao mundo caído. Isso é outra coisa. Glória ao Rei Jesus. E esses mesmo têm que vos considerar como vossos irmãos. Viu? Pai. O vosso Pai é o Pai Celestial. Eles são vossos irmãos. Se alguém foi usado, é teu irmão. Em potencial, é teu irmão. Aí estás a se contrariar. Não estou. Então não temos um só Pai, nós todos. Hã? O Pai Celestial, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse Jesus quando ressuscitou. Vai e diz aos meus irmãos. Viu? Jesus, que nos gerou, ainda nos chama de irmão. E você? E eu te cantarei louvores no meio da congregação. No meio dos meus irmãos eu te louvarei. Nem se envergonha de nos chamar de irmãos. O Filho de Deus. Vai, diz aos meus irmãos que eu vou ao meu Pai e também vosso Pai. Ao meu Deus, vosso Deus. Ouviu? Criado e gerado. Deus nos criou como Deus e como Pai nos gerou em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! O novo nascimento. O nascido da carne é carne. O nascido do Espírito é Espírito. E não ficarem aí com essas filiações, não conhecem a Deus, ainda não nasceram de novo, ficam aí porque meu pai, meu filho. Qual é o teu filho? Ser filho de escorpião, tudo bem. Se o homem não nascer de novo, ainda não nasceu de novo. E se o homem não nasceu de novo, não conhece Deus. Pode estar na igreja. E se não conhece Deus, está condenado. Esquecem isso aí. Pai. Olhem para o Pai Celestial. Eu não estou aqui a vir dizer, muitos já me perguntaram aqui para não pensar que eu estou a contrariar. Mas Jesus proibiu para não chamarmos ninguém de Pai na terra. Esses também entenderam mal. Há um Pai Celestial e há pais na terra. Ouviu? O mesmo que falou para não chamarmos de nenhum pai como Pai. E ele falou... Sim, se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quem é esse? Os pais. Tem o pai dos espíritos e tem o pai, os pais da carne, na carne, filhos gerados na carne. Agora, também no espírito tem homens que se tornarão como pai, como o próprio Abraão. Não é somente pai dos filhos nascidos na carne, mas também os filhos da fé são filhos de Abraão. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Eu não quero que vocês olhem para isso, porque essa doutrina foi implementada com muita ênfase aqui na África, enganando as pessoas. Meu pai, meu avô, meu irmão, meu neto. Olhem para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. O vosso irmão mais velho, como se diz aqui na nossa terra, o mano mais velho. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Mas quem? Novamente, o obreiro evangelista Daniel Vieira. Mestre, sei que já falou sobre isto no ano passado, mas muitos não ouviram e, além disso, não cheguei a fazer uma matéria sobre o tema. E gostaria que falasse, nem que fosse a última vez. Vem aí o Dia dos Namorados. O que dizer para os namorados que estão na igreja? Sim, escutem muito bem. Não há sociedade entre a luz e as trevas. Não há sociedade entre o mundo e o reino de Deus. Entre o crente e o descrente. Entre Cristo e Belial. Entre o templo do Deus vivo e os ídolos. Sabe, todas as coisas que foram inventadas pela religião, a grande Babilônia, igrejas do diabo, a prostituta, estão a me ouvir? Os padres, os bispos, estão a me ouvir? Vós sois a meretriz, vós sois a prostituta,
Vós sois o problema da terra. No livro do Apocalipse fala de vocês, que vocês contaminaram a terra com as vossas doutrinas, e a Bíblia chama de vosso veneno. Vocês envenenaram a terra. Sabe qual é esse veneno? A doutrina de demônios, a idolatria, e foram inventando tanta coisa. Santificaram santos, ou então beatificaram santos, beatificaram dias, santificaram dias, eventos, festas, tudo para ganharem dinheiro. E os governos da terra cooperaram com vocês, porque está escrito que até os reis também foram envenenados, embriagados com o seu veneno, com o vinho da sua prostituição, que é a sua doutrina. E como os cristãos que dizem ser cristãos querem seguir a doutrina da igreja do diabo? Você não sabia que isso é a igreja do diabo? Como eles são os parceiros privilegiados, porque ele é a prostituta e os governos da terra são o espírito do anticristo, ou então as bestas camufladas que estão a preparar a vinda da própria besta, ou então a besta original e verdadeira. Eles são o simbolismo da besta. Eles estão sentados em cima dos colos dos seus maridos. E eles estão lhes acariciar com as concordatas, com tudo. Hoje agora viraram inimigos. Eu fiz isso. Não, alguém pensa que eu falei só ontem em rede fechada no Zoom? Até aqui eu falo. O que eu ouvi no gabinete eu falo abertamente. Porque eu orei. Ponha eles um contra o outro. E agora vocês estão em guerra. Ponha um contra o outro. O MPLA contra o MPLA. Ponha os seus parceiros contra ele. E ainda vocês vereis. É só para começar. Prestem atenção. Sim. Os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, não podem seguir a doutrina do veneno da meretriz. Ai daquele que diz ser crente e participar dos deleites da grande Babilônia. Com presentes. Sim, esse é o dia da prostituição. É o dia consagrado para a prostituição. Camufladamente diz que é dia dos namorados. É mentira. Que namorados? Prostituição. Igrejas do diabo. Abriu um dia da meretriz, da prostituição. Sexo, dia do sexo. Você não sabia que o sexo é um Deus no mundo? O Deus dinheiro, o Deus do sexo, o Deus da sabedoria, o Deus de futebol, o Deus da tecnologia, o Deus não sei de quê, o Deus da internet, o Deus de entretenimento, o Deus... Tudo isso são deuses. Então esse é um Deus que é adorado nesse dia. O sexo é adorado nesse dia. E não pense para adorar o sexo tem que dizer, sexo. Sim, os espíritos imundos puxarão as pessoas. É o dia que mais sexo vai se praticar. E não pense que sexo no leito imaculado. Imaculado. Não é sexo no casamento, não. Que está a se referir aqui. É sexo fora do casamento. As mulheres vão trair os seus maridos. E os maridos vão trair as suas mulheres. Os namorados vão dormir. Os noivos vão dormir. Tudo isso. É o dia de divórcio. Dia de muito ciúme, pancadaria. Os maridos vão controlar os telefonemas das mulheres. As mulheres vão controlar os telefonemas dos maridos. É dia de conflito, de zangas, de pancadaria, de porrada, de tudo. Presentes, se alguém aparecer com presente em casa nesse dia, ou marido ou mulher vai fazer ciúme, vai dizer quem é que te deu esse presente nesse dia do sexo. Quem é que te comprou isso? Ouviu? Camufladamente as mulheres vão abandonar os seus maridos, vão dormir com os namorados. Não pense que vão lá, porque vão passar a noite lá. Vão fingir que estão a trabalhar e dar uma pescadela aí para o hotel. Quer dizer que tem que fazer a vontade do Deus do sexo, da sexolândia. Tem uma potestade, um principado a sustentar esse dia, porque são quem? São quem? Nem conheço tal quem. São Valentim. Ai, porque o São Valentim, viu? Tudo, quando você ouviu São, isso está vida. Igrejas do diabo. Os verdadeiros cristãos não podem nem trocar presentes, nem falar desse dia, pois está escrito tudo que eles fazem oculto, viu? Eles fazem oculto. Lá em oculto é o dia do sexo. Mas aqui no mundo físico, manipulado, vieram. Ai, dia dos namorados. Os programas da rádio só vai ver os que não têm namorados, que estão em sonhos, vão chorar, vão não sei o quê, vão fazer tudo, tudo isso. O que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Todas as obras infrutíferas das trevas devem ser condenadas,
pelos filhos de Deus, através da palavra da verdade, a luz condena as trevas, e não aqueles que dizem, de maneira nenhuma são luzes, a não que luzes sem conhecimento. As luzes, filhos de Deus sem conhecimento, praticariam isso na sua ignorância, mas não ficariam impunes, porque Deus não tem o culpado por inocente. Ouviu? Devem condenar isso. Agora esse é o mundo deles. Eles devem viver isso. Isso faz parte deles. Faz parte deles. Você que é mulher cristã, ou marido cristão, não digo marido, mulher cristã, e o teu marido é ímpio, quando isso vai acontecer, ele vai se possuir, vai trazer presente, não sei o quê. Você não deve fazer confusão, deve confiar no seu Senhor, acabou, e olhar para Jesus, autor e consumador da vida. Esse é o mundo deles. Vai fazer confusão para quê? Se essa é a natureza dele. Você vai fazer uma confusão. Eu conheço uma confusão que você deve fazer. Vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, isso é falta do respeito. Eu não admito esse demônio maltratar meu casamento. E você vai ver, vai cair de joelho um dia. E já começou o avivamento. E não é para amanhã. E não vai demorar. Que a chuva vai cair. Ou então o fogo vai cair. Para quebrar o joelho rijo. Sim. Ah, e por que eu não falei do marido? Marido? Chota essa mulher, ó cristão, que vai te trair por causa do dia dos namorados. Claro, ele já vive isso, você não sabia, mas nesse dia tudo vem à tona. Eu estou a dizer todos os homens cristãos, você está me ouvindo? Se você descobrir que a tua mulher anda a se te trair, manda embora. Porque você, aleluia, não foi chamado para a escravidão. E por que as mulheres devem se manter? Sim, as mulheres devem se manter chorarem. Como sabes, ó mulher, se poderás ganhar o teu marido? Glória, porque enquanto o marido vive, se você for do trem, aleluia, você está em adultério, porque você conhece a verdade. Mas o homem não. O homem não. Se você descobrir que a tua mulher está a te trair, eu te autorizo. Divorcia ela. Ouviu? Porque isso não pode ser, não pode haver tolerância nisso. Glória ao Rei Jesus Cristo. É isso aí. Vai dizer esse homem é machista, é ditador? Não, é a palavra que está a dizer assim. É a palavra. Ouviu? Você acha que você ficar com uma mulher que está se prostituir? Achas? Não estou dizendo que se ela se arrepender de todo o coração, isso é outra coisa. Se você quiser perdoar, se não quiser, pode mandar ir embora. Poderoso Deus. Minha alma anseia. E não precisa você ficar aí controlar o telefone da tua mulher ou do teu marido. Você tem Deus? Não precisa. Não precisa você ficar a desconfiar. Ora somente. Ai, você não conhece um segredo. Ora somente. Você é filho de Deus, ora só. Senhor, está escrito na tua palavra, no oculto que não será revelado. Ô Daniel, você arranjou problema, né? Daniel, essa pergunta, você disse, não oculto que não será revelado. Pai, revela tudo. Porque a luz revela tudo, você vai ver, tudo que anda oculto vai aparecer. E não ficar a chorar aí, a lamentar, a sofrer, a gemer, mas não sei o que está acontecendo. O diabo gosta também para te fazer sofrer. O diabo gosta. Quando ele encontrar essa porta aberta, vai te perturbar com isso. Talvez até não haja essa causa e você vai sofrer em vão. Mas confia no Senhor, espere no Senhor. Diga a Deus, revela o oculto. Se há uma desconfiança que Ele está a deixar, ora. E Deus vai trazer tudo à tona. E não ficar aí preocupado, perturbado, mas montar câmaras em casa. E pagar espionagem para ir atrás da tua mulher ou do teu marido. Não precisa disso. Você vai sofrer. Você tens um Deus, aleluia, que nada fica escondido diante dele. Nada. Até o inferno está patente aos seus olhos. Digam amém. Deus abençoe. Não quero, senão vou fazer o olho. Daniel disse, nem que seja só uma vez. Ele sabia que isso viraria uma pregação. Ele sabia que isso viraria para uma pregação. Então, você não deve participar no dia dos namorados. Ah, mas é minha namorada. Não participa dos deletes da grande Babilônia. Não participe da mesa da Jezabel. Não coma das iguarias da Jezabel. Não troque presente nesse dia. Nem sequer mande mensagem. Sim, mensagem natural como sempre mandaste, não tem problema. Nem faz menção desse dia aí. Ouviu? Não fazem menção. Aleluia. Até falar é pecado. Essas coisas devem condenar essas coisas à luz da verdade. E não convidares a tua mulher, a tua namorada. Aí no dia dos namorados, eu vou te oferecer um almoço. Então estás a participar da mesa da Jezabel. Estás a participar dos deletes do diabo. Cuidado. Mas Horácio Zimba. Apóstolo,
Situação de um polígamo, com 3 mulheres e com filhos. Qual a atitude depois de aceitar Jesus? Qual a atitude tomar depois de aceitar Jesus? E como elas ficarão? Não é somente qualquer pecado. Quando o homem aceita Jesus, tem que remover o pecado. Por isso, aceitar Jesus implica o arrependimento das obras mortas. Poligamia é pecado. Porque está escrito, aquele que os fez um homem e uma mulher só. Ele fez isso porque ele buscava uma semente santa e pura da justiça. Não fez 2 Evas e não fez 2 Adãos. Ai, porque os antigos, sim, na era da procriação foi admitido isso. Nós não vivemos na era da procriação, nem da criação, nem da procriação. Vivemos em outra era e fomos ensinados pelo Filho de Deus. Jesus veio corrigir tudo. O Emanuel, Deus conosco. Viu? Tem muitos que estão se sentando, não, o pai Abraão, ai, porque não sei quem. Isaac até teve uma mulher, o pai Abraão também. Ai, porque Abraão teve a revelia, né? Ai, porque não sei o que, Jacó, sim, era necessário na altura, porque eles não conheciam Deus. Deus esperava, aleluia, depois da corrupção de Adão, vir ensinar os homens outra vez como eles eram instruídos no jardim do Éden. Nessa geração, 2 mulheres é pecado. E adultério, o que ele deve fazer? Como qualquer pecado, se há arrependimento, o arrependimento implica você largar o pecado. Então o que o homem deve fazer? Se arrependeu, se converteu, ou então aceitou Jesus, se arrependeu, tem que chutar as ilegítimas e ficar com a mulher legítima. A primeira mulher, que é a verdadeira mulher. As 2 são adúlteras. Ouviu? Ai, mas eu gosto dessa aqui. Não é gostar, é justiça. Não é gostar, é justiça. E como fica os filhos? Os filhos, o que Abraão fez? Deus falou a Abraão, chota escravo o seu filho. Ouviu? Chota ele e o filho dele. Mas não pense que chotar os filhos não terás a mão sobre eles. Sim, você vai cuidar desses filhos, porque eles não têm culpa de terem nascido, sim, no pecado. Você vai sustentar esses filhos. Glória ao Rei Jesus Cristo. Quando eu falar que são pequenos, vai com a mãe deles. E se são grandes, congrega eles lá na casa da tua mulher. E você vai pagar o preço, porque quando nós cometemos, cabeça não regula, depois as consequências vêm. Daquela confusão de cada filho com a mãe dele. E a própria mãe legítima também. Então você vai ter que suportar isso e fazer como Davi. Pequei contra o Senhor, por isso estou a sofrer. E não dizer, ai, minha vida. Não sabias que você estavas a semear para vir colher? Mas agora, quando eu falei, seu filho e a mãe dele é bebê. E diz, não, o meu filho é bebê. Como é que não pode ficar? E vou fazer como? Então deixa ir com a mãe dele. E sustenta o teu filho lá onde ele for. Até a justiça dos homens também é assim. E eles aprenderam com a Bíblia, só que eles não aplicam essa justiça que eles aprenderam com a Bíblia. Ouviu? É renunciar, é tirar o interdito. Sim, por isso o cristianismo é vitupério, é dor, é cruz, chorando. Mas queres ir no céu? Terás que tomar atitudes, decisões gravíssimas, que vão até prejudicar a sua vida. Mas é morrer para viver. Morrer para viver e viver para morrer. Mas amém. Apóstolo, recentemente médicos fizeram um transplante de coração de porco em um homem. Esse coração de porco dentro de um homem tem como se converter a Deus? E quem que te disse que a conversão está no coração? Quando a Bíblia fala de coração, não está falando do coração da carne, é a alma, ouviu? É a alma que se converte, a carne para nada aproveita, saibam disso. Saibam disso, essa pele e essa carne não é a alma, é a manifestação da alma, é o representante simbólico da alma. Ouviu? Não tem nada a ver com a alma. Eles não conseguem tirar e colocar a alma no corpo de ninguém. Não conseguem. Isso só Deus tem poder. Só Deus tem poder de criar a alma. Nem mesmo Satanás conseguiu criar a alma. Ouviu? Nem o diabo conseguiu criar o homem, porque o homem é alma vivente. Nem Satanás conseguiu, nem a tecnologia vai conseguir. Então esquece disso aqui de transplante, que se a pessoa vai se converter. É a alma. Por isso também a alma que vai sofrer. Salve a tua alma. Se o homem morrer em pecado, não é o coração que vai para o inferno. Não é os olhos, nem a boca, nem o sexo que pecou aqui na terra. É a alma que vai ser condenada eternamente. Ouvistes, o povo da terra. Glória ao Rei Jesus. Está muito quente hoje. Está quente? Muito quente.
Mas, Wanda e Ernesto. Apóstolo, um empresário ou empresária cristã pode comercializar bebidas alcoólicas no seu restaurante ou vender roupas sexys e mundanas na sua boutique? não pode. Aquilo que não serve para ti não pode servir para os outros. Yes. Ouviu? Está escrito no livro de Abacuque, você não bebe e dá de beber ao outro. E ele diz, mas então bebe também você. Sim, bebe também você. Eu não bebo, como é que eu vou vender bebida? Ai, mas pelo dinheiro, então você está a seguir Cristo de uma maneira errada que você não conhece, ainda não lhe conhece. Sim, você não pode matar as pessoas. O álcool mata. Glória a Jesus. E você vai lhes vender o veneno? Então tira isso. Ai, mas é a única coisa que rende na terra. Você não sabia que as coisas do pecado que rendem na terra? Você não sabe que o mundo jaz no maligno? Vai lá nas boutiques e você vai encontrar lá as pessoas a procurarem roupas compridas das mulheres. Vai nas boutiques e você vai encontrar roupas decentes nas mulheres. Vai encontrar a roupa que está mais a andar indecente, porque o diabo reina no mundo e o mundo jaz no maligno e todos são do mundo. São poucos que estão a achar o caminho da vida. Então eles querem cobrir o corpo, todos querem andar nus. Então você não pode fazer ao outro aquilo que você não faz, não gosta que te façam. Você não pode vender roupas nuas como cristão, não pode fazer isso. Ai, como fica a minha vida? De preferência arranjar um outro emprego, vai trabalhar para ganhar salário, vai vender coisas justas, vende roupas para os cristãos. Ai, não tem saída. Se você pode crer, vai ter saída. Yes. É tremendo. Vende gasosa. Yes. Varão de Deus. Apóstolo, é possível alguém ser pastor e curandeiro em simultâneo? Que isso? Pastor e curandeiro? Essa pergunta você está a fazer porque você também precisa ter conhecimento. Não faça essas perguntas assim. Como é que pode um curandeiro servo de Satanás e ser servo de Deus? Ninguém pode servir a dois senhores. As trevas não podem ser luz também. A luz não pode ser trevas. Ou é trevas ou é luz. Ou é sim ou é não. Ou é Deus ou é o diabo. Como alguém pode ser servo de Deus e servo do diabo ao mesmo tempo? Porventura uma fonte pode dar dois tipos de água, salgada e quem? E doce? Não pode. A fonte dá ou água doce ou água salgada. Não pode dar as duas fontes. Então não, é um erro você dizer, que alguém dizer porque não, ele é quimbandeiro e pastor. Não, ele não é pastor, ele é quimbandeiro. Pastor de Satanás sim. E tem muitos. Você falta me fazer essas perguntas. Você pensa que os quimbandeiros é aquele que você está a ver aí, é quimbandeiro e pastor? Tem quimbandeiros que nem chamam, nem dizem que são quimbandeiros. Você não está ouvindo o Charles Bois como está a envergonhar os pastores de Angola? Ele diz, esses são nossos companheiros. E defendeu os seus parceiros, os seus pais. Disse que a verdadeira igreja, o filho. Um cola me mandou essa mensagem. Simão Toco, acidonal, tradicional, metodista, disse, esses é que pregam a verdade. Mas se falou em mundial, esses são meus colegas, são companheiros. Por que que ele denuncia uns e defende outros? Porque essa estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás, sim, incrimina outros e eleva e exalta outros. Todos são do diabo. Os maiores quimbandeiros hoje não são aqueles que estão lá a trabalhar fora. São os que estão nos altares. A cúpula do Tibi Joshua, quem que você lhe chama esses aí? Eles são quimbandeiros. Ouviu? A cúpula do Tibi Joshua. E todas as outras, sua semente na África e no mundo inteiro, eles são quimbandeiros. Mas nunca vai lhe ouvir que ela fala que ele é quimbandeiro. Ele fala, eu sou homem de Deus, profeta de Deus, ministro de Cristo. Sim, são mais perigosos esses que dizem ser irmãos, mas são devassos, são idólatras. São prostitutos, são mentirosos, são feiticeiros. Ouviu? Eles são mais perigosos do que o Charles Bois, que está a assumir que ele não adora Jesus Cristo. O Deus dele é o Deus da Índia. Quem vai no Charles Bois vai para buscar o diabo, conscientemente. Mas quem vai na semente do Tibi Joshua, ele mentirosamente está indo lhe enganar, pensando que está a buscar Jesus Cristo. Porta larga. São quimbandeiros, camuflados em servo de Cristo. Mas diz Paulo no Espírito, o fim deles é conforme as suas obras, pois pelos seus frutos conhecereis. Amém? Mas quem? Isabel Mutolo. Apóstolo, o que vai acontecer com os bebês feitos nos laboratórios ou inseminação em vidro? É pecado? Epa,
Preste atenção. O problema não está no fazer no laboratório, inseminação. Claro, essas crianças geralmente já estão endemoniadas, sim. Mas não pense que eles criaram o homem. Já falei aqui. O homem não foi criado porque eles... Por quê? O homem não sai da mulher. Viu? Não são as mulheres que geram os filhos. São os homens. As mulheres são incubadoras. Então o homem pode arranjar um incubador artificial. Quem gerou o homem? O homem é que tem os cromossomas, o sangue, os cromossomas, o sêmen que dá filhos. E eles podem, já estão a criar incubadores artificiais, não mais no ventre. Continua a ser homem, não deixa de ser homem. Ouviu? Mas agora, pela prática deles, esses filhos nascem demoniados. Mas podes converter e ir para o céu. Ouvis? Glória ao Rei Jesus Cristo. Mas perguntou se é pecado ou não? Eu estou a dizer que o homem não é criado pelo homem. O sêmen é que gera o homem. Ouviu? E acabou. Edgar Tobias, apóstolo, qual é a sua mensagem para os que estão viciados na masturbação e na pornografia? Estão endemoniados. Os que se masturbam. Os que andam assistindo pornografia. Os casais que fazem sexo assistindo pornografia. Posições pornográficas para trazer mais incitação. Masturbação. Quer o natural como artificial. Tem artificial usando sexos artificiais. Quer mulher como homem. O natural é você próprio com suas mãos. A Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem o poder sobre o seu corpo. Quem tem o poder no corpo da mulher é o marido, e quem tem o poder no corpo do marido é a mulher. Ouviu? Não é você segurar o teu corpo para se satisfazer. Isso é pecado. O que acontece com esse? Sei que você já sabe, queres que o mundo saiba. Ok, é bom isso. Isso aqui acarreta possessão maligna. Porque são práticas abomináveis. Isso é sujidade aos olhos de Deus. São uniões abomináveis. Práticas abomináveis. E os demônios que possuem essas pessoas são demônios terríveis, poderosos. E as pessoas, por isso você vê, não conseguem se libertar da pornografia. As pessoas não conseguem se libertar, sim, da masturbação, por causa da possessão maligna. Isso é uma prisão grande. E os casais que usam essas práticas não vão sentir prazer se não tiver isso. E vai chegar um momento que já não vão sentir mais prazer ao se relacionar. Porque os demônios vão tirar o prazer. E assim vão viver só se masturbando. A mulher vai no banheiro, o marido vai no segundo banheiro. E os dois, cada um se satisfaz vivendo juntos. Por quê? Por causa das práticas erradas. E essa possessão maligna depois pode trazer doenças. E vai trazer doenças. Como é que chama as doenças que atuam no foro genital? Sim, problemas genitais, doenças, impotência sexual para os homens, as mulheres frigidez, doenças venéreas, sim, as mulheres sangramento, hemorragia, câncer no útero, tudo isso, esterilidade, impotência, ejaculação precoce, por causa de quê? Da masturbação, fica estéril, fica impotente muito cedo, um jovem de 20 anos já está impotente. Não consegue satisfazer a mulher. Por quê? Por causa das práticas erradas. Não façam isso. Esperem o casamento. Façam sexo no leito imaculado. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os que se prostituem vão ser condenados. Isso chama-se fornicação. Ouviu? Se até cobiçar a formosura de uma mulher já é fornicação, agora imaginem, sim, pegar o corpo e começar a se masturbar, assistir novelas onde estão a fazer sexo para sentir o prazer. Condenação. Sai do meio deles, povo meu. Não praticam isso. Vivam a santidade. Camas puras. Santidade, santidade no espírito, na alma, no corpo. E assim podereis ver Deus, porque sem a santidade ninguém vai ver